Olá pessoal, meu nome é Raíssa Garcia e eu tô aqui para falar de astrologia védica. Eu tenho recebido alguns e-mails me perguntando sobre aspectos, que é um tema da astrologia védica. Como é que funciona quando um planeta aspecta outro planeta? E são algumas dessas perguntas. Então eu resolvi fazer esse vídeo hoje. Eu vou fazer esse vídeo sobre os aspectos de Rahu e Ketu. Só desses dois aspectos hoje, tá? O assunto é muito extenso, eu vou tentar resumir para caber no vídeo. Esse aqui é um mapa que, através dele, eu vou mostrar para vocês como funciona o aspecto de Rahu e Ketu. Vamos começar por Ketu. Olha só, se Ketu estiver aqui na casa 1, lá no seu mapa, ele vai aspectar 1. O que é aspecto? Para começo de conversa, aspecto é quando um planeta ele incide a energia dele naquela casa ou em outras casas, vai depender do planeta. Então, Ketu, na casa que ele está aspectando a casa, ele está passando a energia dele para aquela casa. Então isso tem um significado para isso, tem um porquê disso. Os aspectos de Ketu também vão mostrar a incidência dele nessas casas. Como eu estava falando, Ketu tem 3 aspectos. Ele aspecta a casa que ele está e mais 2 casas. Quais são essas casas? Ele vai aspectar a casa 1 ou a casa que ele estiver e 5 espaços dele mesmo, 5 casas de onde ele estiver. Então, se ele estiver na 1 no seu mapa, ele vai aspectar a casa 5, certo? Isso contando 1, 2, 3, 4, 5 casas. Agora, o Ketu também aspecta 9 casas dele mesmo. Então, vamos lá, se ele estiver na 1, ele vai aspectar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele vai incidir aspecto aqui. Tá? O que isso significa? Isso significa que onde Ketu estiver no seu mapa, se digamos que ele esteja aqui na 2, lá no seu mapa, ele vai aspectar 5 casas dele mesmo. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai estar aspectando aqui. Se ele estiver na 2, ele vai aspectar também 9 casas dele mesmo. Então, ele vai estar aspectando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele vai aspectar aqui. Da casa 2, ele vai aspectar 6 e a 10. Então, vamos tentar explicar o que isso significa. Na casa que Ketu estiver, ele vai estar pedindo para que a pessoa abra mão daquilo. Aí vocês podem pensar, poxa, Ketu tá aqui na 1, você vai abrir mão do seu corpo? Como isso funciona? Na realidade não é uma coisa tão material assim, muito pelo contrário. Ketu é a parte espiritual do seu mapa. É uma das grahas mais espirituais que você pode ter no seu mapa. Então, na realidade, a pessoa que tem Ketu aqui na 1, o pedido de Ketu é: se desapegue do seu corpo, se desapegue da sua personalidade e comece a prestar atenção onde o Rahu está. Não é fácil, não é um posicionamento fácil, Ketu na 1, certo? Porque você está se desapegando de uma coisa essencial para a sua vida material, que é o seu corpo, que é a sua personalidade, que é o porquê você veio para o mundo. Então, Ketu pede para você se desapegar. Mas, em troca, ele faz com que você seja uma pessoa muito espiritual, com ideais muito elevados, com, de repente, pensando mais no próximo que em si mesmo. Isso é um ponto muito positivo de Ketu. Então, nem tudo é pontos negativos, muito pelo contrário. A gente conhecendo nossos pontos negativos, a gente descobre como torná-los positivo, como fazer dar certo, certo? E como escolher melhores caminhos. Então,
Ketu na 1, como eu estava falando, ele faz com que você se desapegue de tudo isso. Inclusive que você se desapegue do local que você nasceu. Agora, os aspectos de Ketu, eles vão... Onde Ketu estiver no seu mapa, vai mostrar onde esse desapego acontece. Você vai... não vai ficar só no plano espiritual, apesar de Ketu ser um ponto espiritual, não vai ficar só no plano espiritual. Isso vai impactar nas suas escolhas na vida. Então vai impactar no seu mundo real. Agora, os aspectos de Ketu, quando Ketu está na 1 e aspecta a 5 e a 9, vão ser mais no âmbito emocional. Você vai ter um certo distanciamento daquilo. Não é que aquilo vai te impedir de você ter determinadas coisas, não. Por exemplo, Ketu aqui, aspectando a 5, casa 5 são filhos, é sua criatividade, são romances. Você não vai, de repente, deixar de ter filhos, ou deixar de ser uma pessoa criativa, gostar de arte, cinema, e ter romances, tá? Ketu não te impede de ter romances. O que ele faz ele apenas leva um pouco mais de espiritualidade para aquilo. Aquilo se torna menos banal, material, certo? Mas assim, isso não te impede. Onde Ketu está no seu mapa pode ser que te impeça de uma forma mais intensa, porque você de repente não tem vontade daquilo. Por exemplo, se Ketu, ao invés da 1 ele estivesse na 5, lá dentro da casa 5, provavelmente talvez te desse um pouco de distanciamento maior. Mas em aspecto, a coisa se torna mais leve, digamos assim. E tem outro ponto interessante. Esses aspectos, eles acontecem em determinadas idades. Existe uma tabela que eu não tive acesso a essa tabela ainda, eu nunca vi essa tabela, eu só fiquei sabendo que existe uma tabela que fala que determinado aspecto de Ketu vai acontecer quando você tiver tantos anos de idade. Quinto aspecto de Ketu quando você tiver, sei lá, 18 anos. O nono aspecto quando você tiver 30 anos. Eu não sei direito, eu não vi essa tabela. Também não sei o quão verdadeira ela é. Até porque, assim, tem muita gente pesquisando no campo da astrologia. Não é uma ciência exata. Não, para mim, também não é uma ciência propriamente dita. Então, o que você achar que é possível na astrologia talvez seja. É mais ou menos assim que funciona. Mas olha só, como eu estava falando, Ketu aspectando, ele na 1 aspectando a 9, também vai dar essa sensação de distanciamento daquilo que a casa 9 representa. Casa 9 é religião. Casa 9 são os seus professores. Casa 9 são o seu PhD, é o seu mestrado na universidade. Porque a casa 9 também rege as universidades. Então vai te dar um certo distanciamento. Você vai olhar para aquelas atividades como: eu não preciso disso. Esse sentimento de eu não preciso, eu não tenho necessidade, porque você está olhando para onde o Rahu está. Então funciona mais ou menos assim os aspectos de Ketu. Não vai te impedir de fazer um doutorado, de fazer um mestrado, não, nada disso. Mas o que eu tenho visto nos mapas acontecer é que rola um distanciamento, sim. Então, como eu estava falando, onde Ketu estiver é o ponto crucial. É o ponto de desapego mesmo. Casa 9 também são as longas viagens. Talvez quem tiver Ketu na 9 não goste tanto de viajar assim. Não sinta a necessidade de estar rodando o mundo inteiro. Agora, é importante lembrar que Ketu é aquilo que você tem, aquilo que você trouxe da vida passada. Ou seja, são suas habilidades que você trouxe da vida passada para agora. E de maneira nenhuma você deve descartar.
Muito pelo contrário, você deve fazer uso daquilo que você aprendeu, daquilo onde está o seu Keto, para ir buscar o seu Rahu. Porque Keto e Rahu, ou Rahu e Keto, é um eixo inseparável. Eles estão sempre opostos e eles estão sempre mudando de casa, mas sempre opostos. E eles se complementam de alguma forma. Então, de repente, se você tem Keto aqui na casa 5, que está te pedindo para se libertar um pouco dos romances, da criatividade que vem das crianças, da criatividade que vem do cinema, ele tá te jogando pro Rahu que está aqui na 11. Porque eles estão opostos. Se Ketu estiver na 5, o Rahu vai estar aqui, ó, te pedindo para fazer outra coisa. Certo? Então essa é a ideia. Agora, você deve levar seu conhecimento daqui para cá. Você deve sempre levar o conhecimento de onde Ketu está e de onde Ketu aspecta para onde o Rahu está. Não descartar Ketu completamente. Até porque toda vez que você tiver Rahu e Ketu nas casas, eles estão te pedindo que você tenha mais atenção para aquele setor da sua vida. Se Ketu está na 5, ele está te pedindo, olha, presta atenção aqui. É aqui que você é karmicamente forte. Se o Rahu está aqui, ele está dizendo, olha, é aqui que você é karmicamente fraco. Então, faz uso do teu Ketu e leva para onde está teu Rahu. Porque você vai melhorar como pessoa. Você vai se sentir mais feliz, mais preenchido. Principalmente se for o caminho certo para você. Tá? Isso, o que é certo, o que é errado, eu não sei. Cada um é que pode saber qual é o melhor caminho para si mesmo. Quanto aos aspectos de Rahu agora. Então, digamos que, vamos tirar Ketu daqui, e digamos que aqui agora seja o Rahu. Rahu está na 1 agora. Ele tem os mesmos aspectos de Ketu. Então, se o Rahu está na sua casa 1, não importa o signo. Tá? A astrologia védica, ela se preocupa muito menos com o signo e muito mais com as casas. Por que isso? Porque o signo, ele representa mais seu psicológico, a parte interna. E a casa é onde vai acontecer aquela manifestação daquilo que você sente. É onde vai se manifestar e é por que vai se manifestar. Tá bom? Então, se o Rahu estiver na 1, ele vai estar aspectando 5 casas dele mesmo. Então, ele vai estar aspectando a casa 5 e ele vai estar aspectando a casa 9. Certo? Ele vai ter ele vai andar 5 casas dele mesmo e 9 casas dele mesmo, de onde ele estiver no seu mapa. Tem outra coisa que eu queria falar. Quando o Ketu ou Rahu, não importa qualquer um dessas grahas, se eles estiverem aqui e eles estiverem aspectando aqui, por exemplo, se aqui tiver algum planeta, por exemplo, Júpiter, se tiver Júpiter aqui na casa 5 e o Rahu ou Ketu estiver aspectando a casa 5, isso porque ele está na 1, certo? Isso também significa que o seu Júpiter está, eu diria, dentro do eixo kármico. Você tem que trabalhar esse planeta de alguma forma. Se for Ketu aspectando seu Júpiter, vai dar mais espiritualidade, vai levar mais até desapego para as coisas que Júpiter representa. Se for Rahu, o Rahu vai dar uma distorcida no Júpiter. O Rahu vai amplificar as qualidades do Júpiter. Talvez tumultue um pouco as coisas, porque o Rahu é aquilo que a gente não sabe direito, aquilo que a gente é karmicamente fraco, aquilo que a gente não aprendeu, aquilo que a gente tem medo. Né? Então, assim, tem uma variedade de assuntos que levam, como é que eu diria? Uma variedade de assuntos que indicam um aspecto de Rahu ou Ketu em cima de um planeta.
Então, se for Marte, o que acontece? Se aqui for Vênus, o que acontece? Varia de pessoa para pessoa. Eu tô falando aqui de uma forma geral, porque eu não tenho como ver o mapa de vocês. Eu não tenho como saber o que acontece na vida de vocês a ponto de repercutir aqui, de fazer sentido no mapa. E o que o mapa representa? Porque, olha, o mapa, ele, para cada pessoa, ele representa uma coisa. Ele mostra a vida de vocês. Ele mostra o que vocês pensam, o que está por dentro, o que vocês manifestam, né? Por que vocês agem de determinada forma, por que vocês escolhem determinadas coisas. O mapa mostra mais ou menos isso. Então, esses aspectos... Raíssa, o que acontece quando Rahu aspecta Júpiter na casa 5? Rahu está na 1 e ele aspecta Júpiter na 5. Acontece um monte de coisa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Rahu na 1, ele pode aspectar a 5 e Júpiter, pedindo para que você tenha filhos. Siga o caminho das artes, do cinema. Porque Rahu na 1, ele traz fama para a pessoa. Então, ele aspectando Júpiter, ele pode pedir... Júpiter representa filhos, e Júpiter está na 5. Então, a casa 5 representa filhos, e Júpiter representa filhos. E Júpiter tende a expandir aquilo que ele toca, a casa que ele está. Então, nesse exemplo aqui que eu dei, pode significar um monte de coisa. Inclusive, o Rahu aspectando Júpiter faz com que você, de repente, tenha filhos adotados. Filhos... você se case com uma pessoa que tenha filhos e você cria aqueles filhos como se fosse seu. Porque o Rahu, ele é tudo de diferente que você possa imaginar. Ele é tudo que... ele é quebrar tabus. Então você pode quebrar tabus de várias formas. Inclusive, Júpiter significa princípios. É o quão moral, ético você é. E o Rahu pode quebrar isso aí. Né? O Rahu pode fazer você ter mais romances, né, do que uma pessoa que talvez não tenha esse posicionamento. Pode fazer você ter valores mais questionáveis. Como você achar que, sei lá, de repente... Porque Júpiter também significa lei. Então você achar que tá tudo bem, uma pessoa... de repente, sei lá, uma pessoa ter 2 mulheres, 2 maridos, não sei. Então, assim, essa pessoa pode achar que tá tudo bem. Não, eu não vejo problema nisso. E, assim, tá tudo ok. Tá tudo ok, assim, a parte da astrologia, uma coisa que eu acho legal da astrologia é o não julgamento. É você ter a mente aberta. É você ter a cabeça aberta para se conhecer e para aceitar o outro. Para aceitar o outro como o outro é. E isso a astrologia trouxe para mim. Eu comecei a ter uma noção muito ampla de como as pessoas são. E quando eu vejo no mapa karmas muito intensos, eu vejo como é difícil a pessoa se livrar daquilo, mesmo que ela não queira. Mas o mapa, ele tem várias escolhas. Em geral, na maioria das pessoas, o mapa, ele é muito amplo e ele mostra uma série de possibilidades que a pessoa tem de mudar o curso da vida dela. Talvez por escolha, talvez por destino, talvez porque está no mapa, enfim. São assuntos muito misteriosos que eu não tenho muito como responder para vocês. Né? Eu não me sinto capaz de responder certas coisas, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Obrigada. Até lá.